Pastor Ricardo é pastor da primeira igreja batista de Rolim de Moura. Está lá há quanto tempo já, pastor? Está com 1 ano e pouco lá naquela igreja. Está lá ministrando a igreja lá. Tem crescido lá, hein, pastor? Amém. Deus tem abençoado aquele rebanho ali. E o pastor com a família está ali, a família, sua esposa, suas 2 filhas ali. Depois o pastor vai falar e apresentar as suas famílias também ali. Ok? Vamos estar orando pelo pastor, irmão, que vai ministrar em nossas vidas nessa noite. Vamos orar. Pai querido, gratidamos, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Ricardo, que realmente atendeu o chamado, ó Deus, para ministrar em nossas vidas nessa noite, Pai. Abençoa o teu servo. Eu sei que tu já preparou a mente e o coração dele, e o teu Espírito há de falar através dele para edificar a tua igreja nesse local, Senhor. Cuida, Pai, também do rebanho lá em Rolim de Moura, Pai, abençoando aquela igreja, o ministério dele também, a sua família, para que haja suprimento, ó Pai, na sua casa, e também, ó Deus, que a sua família também seja abençoada sempre com a tua palavra, Pai. Abençoa cada um, Deus. Toma conta do teu servo e abençoa hoje à noite, Pai, a tua igreja aqui, Pai. Que nós possamos ser fortalecidos do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo, o tempo é seu. Fica à vontade, pastor. Até meia-noite. Até meia-noite. Amém, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para mim é um imenso prazer de estar aqui nessa casa, juntamente com o pastor Frank, a sua esposa também, juntamente com essa igreja amada do Senhor Jesus. E nós, como igreja ali, da primeira igreja batista de Rolim de Moura, nós queremos agradecer muito pela vida dessa igreja, né? Vou estar até falando isso na mensagem de hoje à noite. Agradecer por aquilo que esta igreja fez no passado, continua fazendo até os dias de hoje e vai continuar fazendo até que o Senhor Jesus Cristo volte novamente para buscar todos nós que somos a sua igreja, todos nós que somos discípulos de Jesus, todos nós que somos filhos amados e amadas pelo Senhor Jesus, amém? A obra não pode parar, né? A gente não vai ver as situações contrárias fazer com que a gente pare, mas que a gente possa se fortalecer cada vez mais no Senhor e na força do seu poder, sabendo que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século, porque essa foi a promessa de Jesus, que Ele estaria conosco, Ele estaria com você, Ele estaria com a sua igreja em todo o tempo da nossa vida. Amém, irmãos? E para nós, pastor, imensa alegria estar nessa festividade de vocês, né? Culto de comunhão, ainda mais comemorando os 12 anos que o pastor aqui está exercendo o ministério pastoral, juntamente com a esposa, sua casa, sua família. E mais uma vez eu quero deixar um abraço da nossa igreja ali em Rolim de Moura, a primeira igreja batista, a qual os irmãos conhecem muito bem, melhor do que eu, né? Vários e vários irmãos que ali se encontram conosco, aqueles que já partiram para a eternidade, aqueles que já estão servindo ao Senhor em outros lugares, em outros estados. Esta igreja ama a primeira igreja aqui de Cacoal, porque nós somos filhos, né? Filhos, e nós estamos aqui para honrar vocês como mãe, igreja mãe, e que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Assim como o pastor Frank disse, né, nós já estamos ali em Rolim de Moura, já 1 ano e pouco. Nós viemos do Mato Grosso do Sul, né, ali da região perto de Dourados, nascido e criado ali em Fátima do Sul, e Deus nos chamou para a obra missionária. Fomos missionários da Junta de Missões Estaduais por alguns anos ali no estado do MS, no Mato Grosso do Sul, e depois para o ministério pastoral, a qual nós temos muita alegria no nosso coração de dizer que valeu a pena deixar tudo para trás. Eu que já tinha uma faculdade, já era enfermeiro padrão, chefe do posto de saúde, a minha esposa também atuava na área da saúde também, e nós seguimos o chamado para estar obedecendo então a ordem de Jesus para ir ao campo, para ir fazer missões, então também tendo o chamado pastoral agora para estar pastoreando também a igreja de Cristo Jesus. E Deus assim então aprove de estar nos chamando para o estado de Rondônia. E eu confesso, irmãos, que eu nunca havia pisado no estado de Rondônia, nem sabia como era Rondônia. Mas desde o primeiro momento que Deus nos trouxe aqui, eu senti a paz do Senhor, eu senti realmente em casa. Eu até falo para os irmãos ali em Rolim de Moura, o estado de Rondônia é a terra prometida.
a terra que mana leite e mel, porque muitas pessoas lá atrás que vieram, né, lá do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, que vieram para Rondônia, prosperaram. Ou seja, Deus foi muito grande na vida dessas pessoas que honraram firmar a sua vida em Cristo Jesus, que firmaram as suas estacas, firmaram a sua fé e a sua certeza em Cristo Jesus, irmãos. E é por isso que nós devemos sempre agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele está operando nos nossos dias e aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, porque nós cremos um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, amém? Então está ali a minha esposa, a irmã Keila, nós já somos casados há 18 anos e o Senhor nos abençoou também com a vida da Sara. A Sara tem 12 anos, já vai fazer 13 anos, nós temos a pequena, a caçula, que é a Esther, que já completou 8 anos, e essa é a nossa família, a qual o Senhor tem nos abençoado no decorrer de todos esses anos, e nós agradecemos a Deus, irmãos, pela família, porque a família ainda é a instituição de Deus aqui na terra, amém? A família é a instituição divina do Senhor aqui na terra, e nós precisamos ainda defender a família, nós precisamos ainda defender os princípios da palavra do Senhor que norteia toda a nossa fé, a nossa defesa em Cristo Jesus, amém? Então mais uma vez, pastor Franklin, muito obrigado pelo convite, e eu espero que a mensagem dessa noite, essa breve reflexão, venha tocar o coração dos irmãos da mesma forma que tocou o meu coração, durante a semana, quando nós estávamos ali preparando, orando, pedindo ao discernimento a Deus. Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja lá em Cacoal? O que o Senhor quer direcionar a sua igreja, o coração, a mente, as famílias que estivessem aqui? E eu creio, irmãos, que você vai sair daqui em nome de Jesus, não da mesma forma que entrou, mas sair daqui completamente transformados, cheios e edificados pela palavra do Senhor, amém? Vamos abrir então a palavra do Senhor, irmãos, ali em Atos, capítulo 16, verso de número 5. Atos, capítulo 16, verso de número 5. Atos, capítulo 16, verso número 5, diz assim a palavra do Senhor: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam, ou seja, cresciam em número, amém? Vamos recitar novamente: assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam ou cresciam em número, amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, uma noite de comunhão, uma noite da presença do Senhor, e que Deus realmente venha falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Deus, continuar na tua presença nessa noite, sabendo, ó Deus, que o Senhor está aqui na sua casa, a qual foi edificada, ó Deus, para casa de oração, casa de adoração, aonde o teu povo, Senhor, a tua igreja tem o privilégio, ó Pai, ó Deus, de estar dentro dos teus atos, ó Deus, da tua casa, para te adorar, para te glorificar, para te render graças ao Deus, porque o Senhor merece, o Senhor tem, ó Deus, todo o privilégio de receber a honra, a glória, o louvor e todo o poder seja dado somente a ti, Senhor, e que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha falar conosco através da tua santa, bendita palavra. E assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o ano passado nós experimentamos um crescimento muito exponencial ali na PIB de Rolim de Moura. Eu incentivando alguns irmãos da diretoria, alguns líderes de pequeno grupo também, a pagarem um preço, irmãos, em oração e evangelismo, sempre orando de uma forma específica
para que a gente pudesse então colocar metas, e essas metas pudessem ser colocadas diante da presença do Senhor, e o Senhor assim, diante da sua graça, diante do seu amor e misericórdia, Ele pudesse então responder às nossas orações. E aí nós começamos, irmãos, a orar de uma forma específica e mais com intensidade, para que Deus pudesse mover nas nossas vidas principalmente, e através das nossas vidas. E durante o ano passado, irmãos, nós experimentamos um crescimento maravilhoso de igreja, e eu incentivo os irmãos a querer também, porque olhando para a igreja primitiva, irmãos, nós vamos ver aqui um avanço enorme, porque essa igreja aqui, elas eram fortalecidas na fé, dia após dia, e elas cresciam em números, ou seja, elas aumentavam o número de pessoas que agora começavam a crer em Jesus como Salvador, a crer em Jesus como Redentor, a crer em Jesus, aquele que na verdade traria toda a esperança na vida daquelas pessoas que muitas delas não tinham mais esperança. E aí nós vemos então o apóstolo Paulo aqui relatando para Lucas, e Lucas aqui escrevendo que as igrejas sim eram fortalecidas na fé dia após dia, e aumentavam, cresciam em número. E eu quero desde já, pastor Frank, como eu já tinha falado, agradecer de uma forma que muito honrosa, agradecer a primeira igreja batista aqui de Cacoal, pelos anos que tem servido na obra do Senhor. A gente sabe, irmãos, que essa igreja aqui, ela ocupou um destaque muito grande, não somente aqui no nosso estado de Rondônia, pelas plantações de igreja que ela sentiu o desejo de Deus de sair das quatro paredes e pregar o evangelho, para que essas igrejas a qual foram implantadas, e agora estão organizadas, pudesse continuar a sua fé fortalecida no Senhor. Então nós, como primeira igreja batista ali de Rolim de Moura, nós queremos agradecer, pastor, pela vida dessa igreja. E nós estamos aqui, eu estou representando a igreja batista de Rolim de Moura, para dizer que nós somos gratos a essa igreja, que lá atrás, há muito tempo atrás, Deus colocou o desejo, olha, saia das quatro paredes e vamos estender as tendas, vamos alargar as tendas e vamos levar o amor de Jesus, vamos levar o evangelho que tem todo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim, meus irmãos, nós vemos aí inúmeras igrejas que foram plantadas através dessa igreja. Então nós louvamos a Deus, irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Os irmãos mais antigos vão saber daquilo que eu estou falando, os irmãos que passaram por aqui, que pagaram o preço, irmãos, em evangelismo, em missões, em oração, e principalmente, irmãos, também, contribuindo para que a obra de Deus pudesse avançar cada vez mais. Essa igreja foi conhecida, reconhecida de ajudar muitos missionários, obreiros, que foram para o seminário. Hoje são grandes homens de Deus, renomados, que estão em outros lugares e outro estado. Então, por isso que nós, como igreja batista ali de Rolim de Moura, nós devemos muito aquilo que esta igreja fez ao longo dessas décadas, ou seja, desses 50 anos de ministério aqui nessa igreja. Amém, irmãos? E olhando, irmãos, novamente para a igreja primitiva, essa igreja ela era fortalecida na fé. Na fé em quem? Em quem eles criam? Em Jesus como Salvador, em Jesus como Senhor, em Jesus como cabeça da igreja. E olhando, irmãos, para o texto de Atos dos Apóstolos, quando a igreja, na verdade, iniciou aqui a sua trajetória, depois da conversão aqui de muitas pessoas, através da pregação do apóstolo Pedro aqui, os seus discípulos, os discípulos de Jesus pregando, e uma multidão se converteu, ou seja, quase 3.000 almas foram alcançadas, se arrependeram, pediram perdão, e agora elas foram ingressadas no corpo de Cristo. E nos chama a atenção, meus irmãos, que esta igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 42 em diante, vai dizer que esta igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No verso 43, em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 44, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, uma igreja, irmãos, que experimentou realmente o poder de Deus. Uma igreja que experimentou a viver nesta perseverança através da comunhão, através do partir do pão e principalmente através, irmão, das orações. Não tem como uma obra avançar se nós não voltarmos aos princípios da palavra de Deus. O primeiro princípio é a oração, irmãos. Nós precisamos pagar o preço a orar pela nossa vida, orar pela nossa casa, pela nossa família e principalmente orar pelas vidas que ainda não foram resgatadas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, nós oramos para que essas pessoas que ainda não foram alcançadas, essas vidas que ainda não foram salvas ainda, mas que o seu amor, a sua graça, o seu perdão venha sobre a vida delas. E usa, Senhor, as nossas vidas, usa a vida da sua igreja, usa a vida do seu povo, Senhor, que já está salvo, já está lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Cantamos agora há pouco, nós já somos mais alvos do que a neve, pelo sangue de Jesus que já nos purificou de todo pecado. E nós vemos, irmãos, aqui esta igreja unida, essa igreja em comunhão, essa igreja que sempre estava partindo pão e essa igreja que sempre estava na oração. O tema proposto da nossa convenção batista brasileira para esse ano é Somos Um. E nós precisamos, pastor, ser um em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos trabalhar nessa unidade se nós quisermos avançar cada vez mais. Eu lembro que em 2020 eu estava pastoreando uma igreja lá no Mato Grosso do Sul, a primeira igreja batista de Eldorado. O tema da ordem dos pastores ali da cidade era: a unidade conquista a cidade. Olha só que interessante, a unidade conquista a cidade. Ou seja, irmãos, não é só os pastores, mas os crentes em si, os crentes que têm a sua fé firmada em Cristo Jesus, precisam estar unidos, porque para Deus não existe denominação, para Deus não existe placa de igreja, para Deus existe a igreja, a qual o Senhor Jesus pagou o preço. Para o Senhor só existe a igreja. Quem é a igreja, irmãos? Eu e você somos a igreja. Eu e você, todos nós que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fazemos parte da igreja de Jesus. É por isso que a igreja, irmãos, não pode parar. A igreja não pode estacionar. A igreja precisa estar unida em um único propósito. E o tema dessa base de estar sempre trabalhando na unidade, somos um, está lá em João 17:11, aonde Jesus diz aos seus discípulos: sejam um, assim como nós somos um. E esse tema, irmãos, ele promove então uma comunhão, uma cooperação através da missão a qual o Senhor Jesus incumbiu a vida dos seus discípulos, incumbiu a vida da igreja, para que nós pudéssemos estar sempre vivendo em comunhão, em adoração ao Senhor, partindo o pão de casa em casa, no templo e nas casas, e ainda mais orando, irmãos, e revestindo a vida de outras pessoas através da oração. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite, irmãos, é que esta igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, era confirmada cada dia mais pela fé que eles tinham em Cristo Jesus. Porque quanto mais, irmãos, nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, quanto mais a gente declara o nome de Jesus,
que está acima de todo e qualquer nome, mais nós vamos sentir a presença de Deus, mais nós como igreja vamos ser fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Eles andavam pela fé, eles não andavam por vista, irmãos. Eles viam as dificuldades, eles viam a perseguição, eles viam as afrontas. Muitas daquelas pessoas eram encarceradas, eram presas, açoitadas, até mesmo mortas, mas nunca, irmãos, eles permitiram que eles pudessem parar de anunciar as boas obras do Evangelho. Hoje nós vemos, irmãos, a necessidade de nós como igreja continuarmos avançando cada vez mais, pregando o Evangelho de salvação, não olhando somente para a situação contrária, pelas provações que muitas vezes eu e você passamos, mas nós precisamos falar do amor de Cristo, irmãos. Em qualquer tempo, fora tempo, nós precisamos anunciar Jesus como Salvador da cidade de Cacoal. Essa igreja aqui, ela precisa continuar firmada na fé para anunciar Jesus como Salvador da cidade de Cacoal. E essa igreja, Atos dos Apóstolos, irmãos, viviam pela fé, não andavam por vista, não era pelas situações contrárias, mas eles tinham a certeza daquele que na verdade estava firmando cada vez mais a fé deles. Era uma igreja fortalecida dia após dia, e a fé desses irmãos era constante. Por mais que eles fossem proibidos de falar de Cristo Jesus, por mais que viessem as perseguições, os maltratos, prisões, mas eles não paravam de anunciar a Jesus Cristo como Salvador. A fé desses irmãos, pode nos encorajar ainda nos dias que nós estamos vivendo, dias muito contrários, dias muito terríveis. Nós olhamos a sociedade, nós olhamos o nosso país e nós vemos o caos que está. E a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa se fortalecer na fé em Cristo Jesus para continuar a obra do Senhor Jesus. Uma igreja precisa viver pela fé, uma igreja precisa estar fundamentada na fé em Cristo Jesus, pois não há outro fundamento, irmãos, a não ser da pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala muito bem disso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso de número 11, 1 Coríntios, capítulo 3, verso número 11, onde ele diz para a igreja: porque ninguém pode colocar outro fundamento, além daquele que está posto, o qual é Jesus. Jesus, irmãos, é o fundamento, ele precisa ser sempre o fundamento da igreja. Nós que cremos em Jesus, que cremos que ele morreu pelos nossos pecados, mas também cremos que ele ressuscitou, irmãos, para a glória de Deus. Jesus está vivo, e é por isso que nós lembramos da ressurreição de Jesus quando nós estamos no memorial do Senhor. Nós lembramos do sacrifício, toda a sua dor, a sua trajetória na cruz do Calvário, mas também, irmãos, nós lembramos aqui que Jesus está vivo, amém? Jesus está vivo e ainda continua fazendo maravilhas no meio da sua igreja. Jesus continua salvando pessoas. Quando nós anunciamos o nome de Jesus, Jesus continua, irmãos, alcançando corações feridos, corações machucados, corações decepcionados, corações que estão realmente na escuridão, porque quando nós anunciamos Jesus, Jesus é realmente a luz que nós precisamos levar. Vejamos algumas frases, irmãos, que vão sempre nos orientar a respeito da fé. A fé é o elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, mais capacitado a suportar as dificuldades. A fé equipa o cristão a viver uma vida que agrada ao Senhor. A fé aumenta quando lemos mais a Bíblia. Por incrível que pareça, irmãos, tem uma estatística onde diz que a igreja dos nossos dias, ela parou de ler a Bíblia. Ela parou de orar, parou de clamar. E é por isso que eu chamo a atenção dos irmãos, porque eu também me coloco no meio, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós precisamos mais ter relacionamento com a palavra do Senhor. Nós precisamos mais ter intimidade, precisamos dessa intimidade com o Senhor através da sua palavra, através da oração, para que o Senhor possa se revelar para nós.
Se você for perguntar para muitas pessoas lá fora, parece que Deus não está falando, parece que Deus cessou, parece que Deus me esqueceu. Se você perguntar para a pessoa, você já leu a Bíblia hoje? Não. E como é que você quer que Deus fale com você se você não leu a palavra? Porque quando lemos a palavra, irmãos, automaticamente nós vamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações, dentro daquilo que nós estamos precisando ouvir. A nossa fé aumenta quando lemos mais a Bíblia, ou seja, a palavra do Senhor, e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além daquilo que é natural. Nós começamos a ver, irmãos, o sobrenatural do Senhor acontecer. Quantas e quantas orações, irmãos, com certeza vocês já fizeram, colocaram o nome de pessoas diante da presença do Senhor. O Senhor ouviu o seu clamor, a sua angústia, e imediatamente veio a vitória. Quantas e quantas orações respondidas. A gente sabe que tem o tempo oportuno do Senhor responder às nossas orações, mas quando Deus quer, irmãos, quando Ele vê o nosso coração, quando Ele vê a nossa angústia, a nossa necessidade, aquilo que nós estamos realmente nos apresentando diante do Senhor, Ele imediatamente, irmãos, num abrir e fechar de olhos, Ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós fazemos parte, irmãos, de uma obra que é muito mais superior daquilo que nós podemos imaginar. Nós fazemos parte do reino de Deus, e aqueles que realmente fazem parte do reino de Deus têm a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo do Senhor, e aonde você estiver, você estará levando o reino de Deus, você estará levando a justiça do Senhor na vida de pessoas. Note, irmãos, que essa igreja de Atos dos Apóstolos, eles viviam dentro de um propósito, eles tinham um propósito de estar sempre unidos em comunhão, estar sempre unido em adoração ao Senhor, partindo o pão de casa em casa, mas também nas orações, irmãos. Eles tinham um propósito. Será que nós, como igreja, estamos dentro do propósito do Senhor ainda? Será que nós, como igreja, estamos cumprindo a vontade do Senhor? Porque muitas pessoas, irmãos, falei esses dias lá atrás para a nossa igreja, tem muita gente servindo em vários ministérios, e a gente vai vendo às vezes as pessoas cansadas, sobrecarregadas, porque parece que o ministério, servir dentro da igreja, se tornou um peso, uma dificuldade. Mas eu sempre tenho falado, irmãos, que servir a Deus não é um peso. Servir a Deus é uma imensa satisfação, seja em qualquer lugar, na porta, adorando o Senhor através dos instrumentos, colocando a sua vida em favor do Senhor para servir ao Senhor. Servir a Deus não é, irmãos, um peso, mas é uma imensa satisfação. Só que para muitas pessoas servir a Deus é um peso, servir ao Senhor é um tédio. Servir a Deus pode ser de qualquer jeito, e a Bíblia é clara, irmãos, que a gente não pode fazer as coisas de qualquer forma e de qualquer jeito, porque nós fazemos para Deus. Eu não estou fazendo para homens, para o pastor, mas eu estou fazendo tudo aquilo que eu estou fazendo para glorificar o nome do Senhor. Eu estou fazendo, irmãos, para honrar o nome do Senhor, porque na verdade, irmãos, aqueles que realmente fazem isso para glorificar o nome do Senhor já estão entendendo os seus propósitos. O propósito está no reino de Deus para glorificar o Senhor como Deus Criador, como Deus Redentor, como um Deus que amou a humanidade. Vendo também a vida do pastor Frank, a gente pode se inspirar, mesmo com as limitações, idade, às vezes com alguma comorbidade, mas o pastor Frank não baixa a cabeça, sempre está com a força de Cristo Jesus, a fé fortalecida juntamente com a esposa, para continuar a anunciar o Evangelho, irmãos, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então não é a situação que vai nos paralisar, irmãos. Eu ouvi casos, irmãos, de pessoas que estavam lá internados no hospital, acamados, mas eles viram a oportunidade de evangelizar o outro que estava do outro lado da cama. Ou seja, às vezes Deus nos coloca numa situação para que a nossa vida, irmãos, possa servir de instrumento para abençoar outras pessoas.
Porque a própria palavra de Deus fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós estamos fracos que o Senhor vai se aperfeiçoar cada vez mais. A glória de Deus vai ser mais evidenciada, irmãos. E muitas vezes a gente vai falar, mas pastor, eu estou passando uma imensa dificuldade na minha casa, eu estou passando uma imensa enfermidade. Mas é nesse momento, irmãos, quando Deus mais nos usa. Quando nós clamamos, quando nós colocamos a nossa vida em rendição ao Senhor, fazendo a sua vontade. Ontem eu estive pregando ali no encontro de homens em Alta Floresta, pregando sobre o título Um Homem Segundo o Coração de Deus. Porque quando Deus escolheu Davi, lá em Atos 13, 22, o apóstolo Paulo relatando para que Lucas pudesse escrever, ele vai dizer assim que Deus achou Davi dentro da casa do seu pai Jessé, um homem segundo o seu coração. E olha só o que Deus diz, e ele executará toda a minha vontade. Será que nós como igreja, irmãos, estamos executando toda a vontade do Senhor? Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor em primeiro lugar? Será que nós estamos cumprindo, irmãos, com a nossa vida, em pregar o evangelho de salvação com fé? Porque ao olhar a vida dessa igreja aqui, eles sempre andavam pela fé, não era por vista. Porque se a gente for olhar, irmãos, as dificuldades da nossa vida, com certeza nós vamos querer parar. Mas a igreja, ela é imparável, ninguém pode parar a vida da igreja, a não ser que você mesmo fale assim, eu não quero mais fazer nada. Aí eu não tem outra solução, não tem que orar por você, não tem que orar pela sua vida. Mas o segundo ponto, irmãos, que eu quero destacar nessa noite aqui, olhando para esta igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, porque eles viviam sempre em comunhão, ou seja, koinonia. E koinonia é uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo, ou seja, só o Espírito Santo de Deus pode trazer essa comunhão, esse elo, essa unidade, irmãos, no meio da igreja. Tem tantas igrejas aí fora que às vezes a gente vê 4, 5 grupos dentro da igreja, né, pastor? A gente vê aí afora. Mas quando há a presença do Espírito Santo, quando há a presença de Deus, irmãos, essa igreja não é mais dividida, essa igreja agora começa a ficar unida, porque ela tem um propósito, glorificar a Deus em primeiro lugar, e fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e reconhecido naquele lugar e naquela cidade, amém? As pessoas começam a compartilhar algo único que acontece dentro da comunidade cristã, ou seja, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Outras pessoas vão olhar para nós e falar assim, olha, eu também quero ser da mesma forma que você, porque você agora foi completamente transformado, você foi transformado pelo sangue de Cristo, pela ação que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, e as pessoas vão olhar para nós e vai dizer, eu também quero esse Jesus, eu também quero viver essa paz que você sente, eu também quero ser transformado da mesma forma que você também foi transformado um dia. Ou seja, nós como comunidade, irmãos, cristã, nós precisamos compartilhar essa unidade, através do Espírito Santo, levar essa comunhão de Deus na vida das pessoas. Eles viviam, irmãos, em adoração, eles viviam em comunhão, partindo pão de casa em casa, e a vida deles serviam para glorificar ao Senhor nosso Deus. Será que os nossos atos, as nossas atitudes lá fora, irmãos, porque é fácil ser igreja aqui dentro, né? É muito fácil, a gente está ali se abraçando, conversando com os irmãos, né? E tal, naquela comunhão. Mas será que nós vamos continuar sendo a igreja de Jesus lá fora? Porque é lá fora, irmãos, que nós temos que brilhar. É lá fora que nós temos que levar o amor, essa comunhão de Cristo Jesus na vida das pessoas, para que outras pessoas, irmãos, possam ver e reconhecer a autoridade de Jesus, que Ele tem todo o poder para mudar qualquer que for o ambiente, qualquer que for a atmosfera, amém? Terceiro ponto aqui, irmãos, que nós observamos também na vida desta igreja, é que eles perseveravam. Quando nós analisamos a igreja primitiva de Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estudavam a palavra de Deus.
Quando eu olhei aqui, a irmã dando os anúncios durante a semana, o estudo da palavra, né, dia de comunhão, de pequeno grupo, reunião das mulheres, dos homens, isso alegra o nosso coração, porque a igreja ela está num movimento. Ou seja, quando a igreja está junta, ela está ali adorando, ela está glorificando o nome do Senhor, ela está estudando a palavra de Deus e fazendo com que o nome do Senhor também possa ser evidenciado na vida de outras pessoas. É por isso, irmãos, que a igreja precisa estar trabalhando nas casas, partindo o pão no templo e também nas casas, para que outras pessoas possam ver o movimento da igreja, a ação da igreja, e as outras pessoas lá fora falar: olha, eu quero participar desse grupo de oração, eu quero participar daquele grupo de reunião das mulheres, dos jovens, dos homens. Ou seja, as pessoas estão olhando para nós, irmãos, e nós precisamos testemunhar do amor de Cristo, e para isso nós precisamos perseverar todos os dias, unânimes na graça de Cristo Jesus, salvadora de Cristo Jesus. Será que nós como igreja hoje, nós estamos perseverando, firmes na palavra? Como eu disse atrás um pouco, há uma estatística, irmãos, que diz que o povo, a igreja dos nossos dias, ela esqueceu de ler a Bíblia. Ela esqueceu de ter relacionamento e intimidade com a palavra do Senhor. E essa igreja, Atos dos Apóstolos, eles estavam unânimes, trabalhando sempre em unidade. Será que estamos perseverando, irmãos, firmes dentro do propósito do Senhor? Dentro daquilo a qual o Senhor tem nos chamado? Aquilo que na verdade nós precisamos realizar diante da presença do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, Ele já alertou a sua igreja que quando nós estivermos aqui, nós passaríamos sim por muitas aflições, mas Ele também deixou bem claro: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se Jesus venceu o mundo, eu e você também podemos vencer, amém? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que eu e você, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então não é a situação contrária, não é a aflição, não é a dor, não é a angústia, não é a tribulação, não é a perseguição que vai nos separar do amor de Cristo, irmãos, que está em Cristo Jesus, conforme Paulo vai dizer à igreja em Roma: mas em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não podemos, irmãos, abaixar nossa cabeça e nos entregar diante daquela situação. Nós temos que olhar para essa igreja, uma igreja que realmente foi evidenciada. Eles sofreram, eles foram perseguidos, e por conta dessa perseguição, irmãos, a igreja foi em muitas partes pregando o evangelho do Senhor Jesus, anunciando Jesus como Salvador, anunciando Jesus como esperança da vida daquelas pessoas. Então não é a tribulação, não é a angústia, não é a perseguição, não é a fome, nem o perigo, nem a espada que nos separará do amor de Cristo. E a Bíblia também continua dizendo, irmãos, que nem mesmo a morte, olha só, nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu pergunto, será que tem alguma outra coisa que pode nos separar do amor de Cristo Jesus, irmãos? Nada pode parar a igreja, irmãos, nada, a não ser que eu e você, nós desistimos. Nós precisamos anunciar Jesus, né, pastor? Quanto a fôlego de vida, nós precisamos anunciar esse Jesus que transforma a vida. Nós precisamos anunciar esse Jesus que leva a esperança na vida de pessoas. Nós precisamos ainda continuar sendo a igreja, o farol, aquela que brilha a luz no meio da escuridão. Nós precisamos ainda continuar sendo essa igreja unida, essa igreja que trabalha em comunhão, essa igreja que trabalha dentro de um propósito de glorificar a Deus e fazer com que Deus venha a ser reconhecido, irmãos. Foi para isso que eu e você nós nascemos. Há muitas pessoas que não sabem nem o significado, por que elas estão existindo. Já conversei com muitas pessoas e elas mesmas relataram: pastor, nem sei por que eu estou aqui, nem sei por que Deus permitiu que eu estivesse aqui vivo.
Deus tem um propósito, irmãos, para cada um de nós. Não é à toa, irmãos, que você nasceu nesse tempo. Deus não te criou por acaso e nem para o acaso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a vida dessa igreja. Deus tem um propósito para a sua igreja esparramada por toda a face da terra. Deus tem um propósito para toda a humanidade, irmãos. E é por isso que Jesus ainda não veio. Deus ainda está esperando, irmãos, que pecadores venham se arrepender, para que então, depois de todas essas coisas acontecerem, o Senhor possa então anunciar: olha, está agora no momento certo de buscar a sua igreja. Será que nós estaremos, irmãos, convictos da nossa comunhão, da nossa perseverança em Cristo Jesus, passarmos o que formos passar? Porque tempestade, irmãos, todos nós vamos passar um dia, mas será que nós estaremos firmes, firmando a nossa fé em Cristo Jesus? Porque ao olhar a vida dessa igreja aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso de número 5, foi o que eu li no início, e ele diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, cada dia cresciam em número. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava, juntamente com seus companheiros, discípulos de Jesus, mas eles deixavam ali já um trabalho pronto, uma igreja, e eles iam para um outro lugar. E é por isso que nós louvamos a vida dessa igreja, porque lá atrás houve homens e mulheres que foram levantados aqui nesse lugar, que não paralisaram, não ficaram olhando as situações contrárias. Não, nós precisamos avançar cada vez mais, nós precisamos crescer cada vez mais. E é por isso, irmãos, que nós vemos aí várias e várias igrejas, inúmeras igrejas que foram plantadas aqui na nossa região de Rondônia, nessa AIBA Sudeste, que tem várias igrejas que foram filhas, que foram organizadas através dessa igreja, e que nós fomos 11 igrejas, olha só, eu não sabia a quantidade, mas 11 igrejas, irmãos, e tudo para a glória de Deus, não é para nossa vanglória, né? Mas tudo para a glória de Deus. E quando nós olhamos essa igreja, nós precisamos ter a fé e a esperança que essa igreja que foi plantada, foi instituída nessas cidades, elas possam confirmar, irmãos, a sua fé em Cristo Jesus. Elas possam ser consolidadas cada vez mais. E a esperança é que elas cresçam cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim como João Batista falou: ó, Senhor, que diminua eu e que o Senhor cresça, né? Nós precisamos fazer isso, irmãos, e sempre pedir que o Senhor esteja conosco todos os dias. Eu creio, irmãos, que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, através dessa igreja, através dos pastores, né? Nós precisamos crer nisso, e aí nós vamos ver, irmãos, em nome de Jesus, várias pessoas chegando aqui, para que aqui elas possam recomeçar novamente a sua vida. Nós precisamos começar a orar de uma forma específica: Senhor, traga pessoas para esse lugar, traga pessoas novas, traga pessoas que não tiveram ainda o contato com o Evangelho, mas através de cada irmão, cada irmã, que você vai levar uma palavra de esperança, que você vai levar a luz de Cristo Jesus, e essa luz vai ser brotada dentro daquele coração, dentro daquela mente, e ela vai dizer: olha, eu quero lá na primeira igreja batista, eu quero fazer uma visita, porque olha, eu gostei da palavra que você direcionou à minha vida e o meu coração. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos colocar alvos de oração, para que cada dia a nossa vida, a nossa igreja seja firmada na fé em Cristo Jesus, para que nós vejamos a igreja de Atos e possamos nos inspirar, e essa igreja crescia cada vez mais em número. Nós precisamos orar para que novas pessoas cheguem aqui e possam ser restauradas para a glória de Deus. Nós precisamos orar para que novas pessoas cheguem aqui e falem assim: este é meu lugar, eu vou servir ao Senhor neste lugar, né, pastor? E elas vão se sentir em paz, elas vão se sentir alegre, porque servir a Deus não é um peso, irmão. Servir ao Senhor é um privilégio, amém? É um privilégio nós estarmos servindo ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite, para que a gente possa estar orando, para que a gente possa estar colocando a nossa vida na presença do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas aflições, todos nós. Se a gente for abrir aqui
uma noite de testemunho. Cada um do irmão vai falar: olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou orando por alguém dentro da minha casa, eu estou orando por um amigo, eu estou orando por um parente meu que também está numa situação muito contrária. A igreja já está orando por esse irmão que está ali acamado, enfermo no hospital. Ou seja, todos nós, irmãos, temos algo a apresentar diante da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as aflições desse tempo presente não hão ou não são de se comparar com a glória que está revelada a cada um de nós. Ou seja, irmãos, tem algo muito melhor reservado para a sua igreja, e esse lugar não é aqui, né? Por incrível que pareça, muitas vezes a gente cria uma expectativa tão grande, a gente quer permanecer a vida toda aqui nesse plano físico, mas nossa vida não está aqui nesse plano. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Há um lugar, irmãos, que o Senhor foi preparar para mim, para você, para a sua igreja, e nós precisamos estar preparados para este momento. A Bíblia diz que as aflições, as angústias, tribulações que eu e você nós passarmos aqui não vai se comparar com a glória de Deus, irmãos, que está separada para aqueles que realmente temem ao Senhor. Um lugar preparado para toda a sua igreja. E nós vemos, irmãos, na palavra do Senhor, uma igreja vencedora. Não é uma igreja que perdeu a batalha, não, mas uma igreja vitoriosa em nome de Jesus. Nós vamos ver lá, irmãos, em Apocalipse, uma igreja que venceu todas as tribulações, uma igreja que perseverou até o fim, para que ela pudesse receber a coroa da justiça. Que eu e você nessa noite, nós possamos ser essa igreja que vai perseverar até o fim, amém? Amém? Você pode dar um amém bem forte aí? Eu vou perseverar até o fim, até o último fôlego da minha vida. Eu vou perseverar a minha fé em Cristo Jesus, e eu vou fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome nessa noite, porque o Senhor Deus, ao longo do tempo, ao longo das épocas, ó Deus, ao longo dos milênios, ó Deus, já faz mais de 2000 anos que o Senhor instituiu a igreja do Senhor, e ao longo, ó Deus, desse tempo, o Senhor levantou uma igreja fortalecida na fé em Cristo Jesus. O Senhor levantou homens e mulheres, ó Deus, ousados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para anunciar o Evangelho de salvação, porque a Tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode operar tanto querer quanto realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a usar a vida desta igreja, assim como o Senhor usou no passado. Continue, ó Deus, fazendo as mesmas obras, Senhor, nesse tempo. Continue, ó Deus, fazendo as mesmas obras, Senhor, nesse ano de 2026. E nos outros anos, ó Pai, vindouros, que o Senhor possa completar a sua obra. Levante homens, levante mulheres, levante jovens, adolescentes, ó Deus, ousados, cheios da Tua palavra, ó Deus, para servir ao Senhor, servir no reino do Senhor, para que o reino do Senhor, Deus, avance cada vez mais nessa cidade, e tudo, ó Deus, para que a glória do Senhor possa ser manifestada, e a gente possa afirmar, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja era firmada na fé no Senhor Jesus, e essa igreja crescia de uma forma numérica extraordinária. Pai, continue abençoando o Teu povo, continue honrando essa igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.